Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente ao teatro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um teórico muito influente do século XX. Hoje estou vestindo uma camiseta do Grupo Galpão, grupo de teatro lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, um dos grupos mais importantes do país e certamente o grupo mais conhecido internacionalmente, né? O grupo brasileiro mais conhecido lá fora. Eu tenho quase certeza que é o Galpão. Continuo esperando que você aí se decida me enviar a sua camiseta do seu grupo ou da sua peça, para eu gravar o vídeo aqui do canal do teatro usando a camiseta do seu grupo ou da sua peça. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Lá por 1930, 1935, aconteceu de existir três teóricos muito importantes que influenciaram o teatro na sua época e vem influenciando a criação teatral até hoje. São eles Artaud, Brecht e Stanislavski. Os três começam a causar sensação nessa época, 1935. O Stanislavski, por exemplo, ele viaja com o Teatro de Arte de Moscou, faz uma turnê, né? Olha só que maravilha, faz uma turnê pela Europa e para os Estados Unidos, lá por 1925. E aí alguns atores já ficam por ali, pela Europa ou pelos Estados Unidos, abrem escolas e começam a disseminar as ideias que o Stanislavski já pregava no Teatro de Arte de Moscou nessa época. Lá por 1930 começam a circular as ideias do Stanislavski pelos grupos teatrais então da Europa e dos Estados Unidos. Em 1936 é lançado o primeiro livro do Stanislavski, A Preparação do Ator, lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos abraçou a obra, caiu como uma luva para os norte-americanos. Eles gostaram muito das ideias do Stanislavski. Em 1933, o Hitler ganha a eleição na Alemanha. O Hitler é aquele Hitler mesmo que vocês conhecem, e ele ganhou a eleição na Alemanha. Quer dizer, teve um monte de gente, né, que medo, que votou no Hitler, o Hitler ganhou a eleição, e o Brecht teve que picar a mula de lá, teve que se mandar da Alemanha, e aí ele leva junto com ele, claro, o teatro dele, as teorias dele, e aí começam então na Europa, e depois, quando ele vai morar um tempo nos Estados Unidos, começam a conhecer o Brecht nos Estados Unidos. O Artaud lança o livro dele mais importante, que é o livro que reúne as teorias dele, O Teatro e Seu Duplo, é lançado na França em 1935. Então vocês veem que é tudo na mesma época, surgem no mesmo momento histórico, vamos dizer assim, né? E só que o Artaud ele fica mais restrito à França. Fica restrito, na verdade, ele fica restrito à gaveta, né? Porque na França o que vigorava era a teoria ainda do teatro de texto, né? O teatro voltado para o texto. O teatro era simplesmente a tradução de um autor. O texto ainda era, tudo se subordinava ao texto, né? Então o Artaud fica menos conhecido. E só vão descobrir o Artaud e divulgar as teorias dele em 1958, e é um casal norte-americano, Julian Beck e Judith Malina, dois teatreiros que eram os líderes, né, os diretores do Living Theatre, que redescobrem então o Artaud e aí lançam as teorias dele e se utilizam delas nos seus espetáculos. Por ordem de nascimento, vou começar pelo Stanislavski, então, Stanis para os íntimos, né? Eu já chamo ele de Stanis, fica mais fácil. Mas então, Konstantin Stanislavski, russo, professor, ator, diretor de teatro e um dos teóricos mais influentes do teatro universal. Ele foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros diretores de teatro a se perguntar sobre o trabalho do ator e acabou criando, né, um método, o chamado Sistema Stanislavski, de exercícios e de propostas para o trabalho do ator, para que o trabalho do ator fosse mais consistente e verdadeiro. No aspecto da direção, o Stanislavski acreditava que o diretor era o soberano do espetáculo, ele era responsável por todas as camadas, por todas as áreas do espetáculo, e também responsável pela coerência desse espetáculo e da relação dele do palco e plateia.
No campo da atuação, o que o Stanislavski busca no ator é uma intensa vida interior. Ele combate com todas as forças e com os exercícios dele uma interpretação morta, a interpretação rotineira, a interpretação automática e a falta de sinceridade do ator em cena. Ele exige do ator um total domínio, né, do aparelho vocal e corporal, e exigia muita disciplina também dos atores que trabalhavam no elenco do Teatro de Arte de Moscou. Todo o sistema que ele criou, os exercícios desenvolvidos, com isso ele buscava que a atuação não fosse uma coisa meramente convencional, não fosse uma interpretação cheia de lugares comuns. Ele buscava que o ator, em vez de representar, fizesse o que ele chamava de reviver. Então ele vem com esse novo conceito, né? As pessoas chamavam de representação e ele dizia que o ator não devia representar, o ator devia reviver aquele personagem, aquele papel que cabia para ele, né? A pesquisa do Stanislavski é uma pesquisa teórico-prática que se dissemina pelo mundo, levada por atores que trabalharam com ele, atores russos, né? Trabalharam com ele em Moscou, e aí nessas viagens que eles faziam, acabavam abrindo escolas em outros lugares e disseminando a teoria do Stanislavski. Veja só que era uma teoria tremendamente inovadora, né? Ele começa a trazer para o teatro uma série de termos novos criados e inventados por ele, como, por exemplo, as circunstâncias dadas, fé cênica, o ser mágico, objetivo, superobjetivo, linha das ações físicas. Então, cada uma coisa dessas foi criada e inventada e faz parte dessa teoria do sistema Stanislavski. Ele cria um sistema sobre o trabalho do ator, né? Eu poderia aqui no vídeo falar sobre cada uma dessas coisas, mas prefiro dizer, como dizia a Hilda Hilst, informe-se, né? Porque o Stanislavski tem que ser lido. Você pode ler o Stanislavski e ser contra tudo que ele fez, dizer que é velho e ultrapassado, mas tem que ir lá e ler o Stanislavski. Ele é a base de tudo, ele é a base do trabalho do ator, né? O Stanislavski, assim, o teatro, do jeito que a gente vê o teatro, que tem na nossa imaginação, aquela imagem que a gente tem do teatro, a ideia que a gente faz de teatro, foi muito criada através das teorias do Stanislavski. O Lehmann diz que a maioria esmagadora do público ainda gosta do teatro como ele era feito lá no final do século XIX, no século XX, né? Onde as peças eram tudo mastigadinho, começo, início e fim, né? O público entendia tudo direitinho, o drama, né? Então, o Lehmann diz que a plateia ainda está com essa ideia de teatro. O teatro mudou, mas os espectadores e muitos atores e muitos diretores, vamos falar o bem da verdade, né, ainda estão com essa ideia de teatro. E essa ideia de teatro, ela também tem lá o Stanislavski como um dos formuladores dessa ideia do teatro moderno, que começa lá em 1925 e que a gente ainda vê isso como um teatro, atualmente ainda tem essa imagem de teatro na nossa cabeça. Então tem que ler o Stanislavski. O Stanislavski tem 3 livros lançados aqui no Brasil. Eu acho que o primeiro, esse aqui que eu falei, né, A Preparação do Ator, foi lançado em 1936 nos Estados Unidos, né, e depois aí nós temos aqui no Brasil essa aqui, A Preparação do Ator. Depois saiu também a Construção do Personagem. Tá? É outro livro, ele faz como um ensaio de teatro, ele e um grupo de teatro, então ele faz uma novelinha assim, né, e aí vai ensinando. E depois tem A Criação de um Papel. Tá? São 3 livros, se você ler um deles já fico feliz, porque você vai estar conhecendo o pensamento do Stanislavski. Aí em espanhol tem uma edição que reúne aqueles 3 livros ali que eu mostrei, que é o trabalho do ator sobre si mesmo, o processo criativo, né? O processo criador, Konstantin Stanislavski. Maravilha, né?
Aqui está todo o conhecimento desse grande mestre do teatro que todo mundo precisa conhecer. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe aí a sua curtida, faça a sua inscrição no canal, mande seus assuntos, seus temas, suas dúvidas para a gente conversar através do canal do teatro. Até a semana que vem. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiar.